Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E hoje nós vamos fazer um exercício juntos aqui de acertar o que vai acontecer com o nosso país até 2022. Não ache aqui que é um exercício de vidência ou de cartomância. Isso é ciência. Você pode achar meio estranho o que eu estou falando, né? Mas olha só, hoje é dia 22 de agosto de 2020, está chovendo aqui no Rio de Janeiro. Na sua cidade, Brasil afora, e no mundo, em cada lugar está tendo um clima diferente. Esses climas que estão acontecendo, essas situações climáticas no mundo inteiro, são obras do acaso? Por que a meteorologia consegue prever com muitos dias de antecedência exatamente o que vai acontecer na sua cidade? Isso aí não tem um cartomante nem uma vidência, o vidente cuidando desse assunto. Isso é ciência. Então, se checa uma série de dados, se faz o cruzamento de dados e você chega a um resultado daquilo que vai acontecer na cidade que você mora. Na política e na ciência política, de uma maneira geral, existem também ferramentas e comportamentos que nos ajudam a prever o futuro. Então, a pergunta o que vai acontecer até 2022 aqui no nosso país, até chegarmos às eleições presidenciais de 2022? Qual será o comportamento dos grandes meios de comunicação e o governo Bolsonaro? Eles estão brigando de fato? Existe um conflito de interesses muito grande entre a família Bolsonaro, o governo Bolsonaro e os grandes meios de comunicação? O que isso vai redundar? Ele vai sofrer o impeachment? Os meios de comunicação vão abastecer a opinião pública com informações muito sérias sobre crimes de responsabilidade que fazem com que o presidente possa sofrer o impeachment? Bom, a gente vai analisar isso aqui, mas antes eu queria pedir, sempre para você que está chegando agora, para você se inscrever aqui no nosso portal, você compartilhar o nosso conteúdo, você conhecer os nossos outros vídeos e mandar suas críticas e seus comentários, Você é sempre muito bem-vindo aqui. E aqui na quarentena a gente acabou tendo que rever alguns livros, reler, e esse aqui é um livro que inspira o nosso papo de hoje. É o Quarto Poder, do Paulo Henrique Amorim. Está aqui a foto do Roberto Marinho embaixo, em cima do Paulo Henrique Amorim. Eu fiz muitas anotações aqui, esse livro é de 2015, e o Paulo Henrique Amorim ele previa que os grandes meios de comunicação, especificamente a Rede Globo de televisão, estava quebrando. Ou estava deixando de ter o produto de televisão como a principal fonte de receita da Rede Globo de televisão. E isso é um fato econômico que está acontecendo verdadeiramente. Mas por que ela existe? Porque ela tem um papel estratégico em relação à opinião pública do nosso país. Ela não vai acabar, ela pode até mudar de mão, mas ela não acaba, porque ela tem esse papel estratégico, como tem os outros meios de comunicação também. Mas os outros têm uma importância política menor do que a Rede Globo, porque tem menos penetração do que a Rede Globo. E aí, quando eu cito a Rede Globo, gente, não é nada pessoal. Eu não conheço ninguém da estrutura da família. Eles, pessoalmente, nunca me fizeram nada de mal. Eu nunca tive nenhum tipo de problema com eles. A questão é que eu analiso politicamente o papel que essa empresa de comunicação que visa lucro tem em relação ao povo brasileiro. Eles têm interesse no bem-estar do povo brasileiro? Eles, se tiverem uma questão onde eles tenham que se posicionar a favor dos interesses do povo brasileiro ou os interesses corporativos da sua empresa, com quem que vocês acham que eles ficam? Bom, então, Paulo Henrique Amorim, ele já nos comentava como essa estrutura ela estava se dissolvendo e que os familiares, os proprietários, estavam já dividindo o dinheiro de lucro da empresa, aquele que ainda estava dando os dividendos, e isso representava que eles estavam deixando o assunto, a empresa meio de lado. Vamos conferir aqui, vamos lá. Qual é a prova? Nos últimos 3 anos, a Globo distribuiu a bagatela de mais de 5 bilhões de reais aos acionistas. 5 bilhões de reais distribuiu aos acionistas, aos donos. Isso significa que os donos não querem mais investir no negócio. Eles estão metendo a mão na grana para poder pular fora. E tem mais. A Globo não ganha mais dinheiro com o negócio televisão. Esse negócio de produzir conteúdo, produzir pseudo-jornalismo,
produzir novela e vender publicidade em troca. Isso não dá mais lucro. Gente, ele já falava isso desde 2015, esse vídeo aí de 2017. Eu tenho uma dívida com o Paulo Henrique Amorim, porque quando eu comecei o Portal do José, ele pegou um vídeo que eu estava publicando aqui, nosso canal ainda tinha poucas inscrições, né? E ele colocou o vídeo lá no canal dele, no Conversa Fiada, e a gente recebeu muitas pessoas que estão com a gente até hoje. E eu fiquei com essa dívida com ele, eu nunca o conheci pessoalmente, né? Só o vi pessoalmente quando eu pude ir no enterro dele, lá no velório dele, conhecer os familiares, enfim. E pude contar essa história para eles e agradecê-los, né, também. E aqui, nesse outro vídeo aqui, ele nos colocava qual será o comportamento estratégico dos grandes meios de comunicação, especificamente a Rede Globo, em relação ao governo Bolsonaro. Vamos conferir aqui. Olha isso aí, antes do Bolsonaro começar ali a governar, né? Vamos lá. Encher o bolso de dinheiro. A Globo vai para a oposição? Que autoridade moral tem o Merval e a Miriam para ir contra o Bolsonaro, se apoiaram com tão entusiasmo o governo que deu origem ao Bolsonaro, que é o governo Temer, o governo do presidente ladrão? A Miriam e o Merval diziam que o Temer era um colosso. Qual a diferença entre o Guedes e o Meirelles? Qual a diferença entre o Onyx e o Moreira Franco, o Gatinho Angorá? O Gatinho Angorá e o Meirelles eram uma maravilha e o Guedes e o Onyx não são. Não dá para virar a casaca tão rápido. Bom, então ele já mostrava pra gente como é que seria o relacionamento dos grandes meios de comunicação, especificamente a Rede Globo, com o bolsonarismo, com o governo Bolsonaro. É difícil, então, a gente seguir nessa linha e continuar a prever o que vai acontecer? Bom, gente, esse tipo de situação que está acontecendo com a empresa Globo tem a ver com a pauta, por incrível que pareça, do Fundo Monetário Internacional. Vocês vão entender qual é o vínculo. Todos os anos, o Fundo Monetário Internacional vem ao Brasil. É uma instituição que desapareceu? Bom, se você levar em consideração o que nós assistimos nos noticiários, ele simplesmente deixou de existir. O fundo é um ser que não tem nada a ver com a gente. No entanto, o Brasil é vinculado ao fundo, ele é filiado ao fundo e todo ano recebe uma visita dos analistas do Fundo Monetário Internacional para analisarem como é que anda a política econômica do nosso país. No último relatório que eu consegui aqui na internet, não é fácil conseguir esse relatório, ele está traduzido para o português, vocês podem observar que todas as pautas que eles apresentam para o nosso país estão sendo defendidas desde que Temer assumiu o governo aqui no nosso país, né? Todas as pautas, reforma da Previdência, reforma trabalhista, retirada de direito trabalhista e agora reforma tributária, isso tudo está nesse relatório aqui. Eles indicam que tem que se fazer uma reforma tributária, tem que mexer com os estados, tem que mexer com os municípios, tem que reduzir os gastos com pagamento de servidores públicos, tem que reduzir o tamanho do Estado, fazer privatização, fazer o que eles chamam de desestatização, manter o câmbio dentro da política que eles orientam. Tudo isso, gente, fortalece os grandes interesses transnacionais, os interesses econômicos de grandes grupos econômicos aqui no nosso país. E o que tem a ver os meios de comunicação com esse papo que a gente está levando? É que eles hoje têm muito mais negócios atrelados a esses interesses transnacionais do que o interesse com o povo brasileiro, o interesse com a informação, o interesse com o negócio televisão. A televisão sempre será uma ferramenta útil para difusão de pensamentos, de opiniões e de abastecer as redes sociais com uma série de informações que são replicadas. As redes sociais, elas não são entidades jornalísticas investigativas. As redes sociais acabam requentando ou pautando muitos dos seus temas em relação àquilo que é apresentado no cotidiano. Os meios de comunicação, eles têm duas pernas.
uma perna onde eles, dentro do jornalismo, eles analisam e eles tratam das questões morais, as questões do cotidiano, comportamento, e eles têm uma outra perna que é a perna econômica, onde eles tratam dos interesses econômicos aqui no Brasil. Eles tratam desses interesses econômicos com preocupação no bem-estar do povo ou com o bem-estar das suas empresas, da sua sociedade, dos seus conglomerados? Você já sabe a resposta. Então, eles fazem, dentro dessa divisão, nesses dois pilares, sempre uma abordagem diferenciada quando o assunto é comportamento. Por exemplo, eles pegam a família Bolsonaro. Então, eles mostram que o Flávio Bolsonaro recebeu 1.512 depósitos na sua loja de chocolate. Claro que eles estão insinuando que Flávio Bolsonaro é um criminoso. E dificilmente ele vai conseguir escapar desse tipo de acusação. Mas isso recai dentro do governo Bolsonaro, isso faz com que Bolsonaro pudesse sofrer um impeachment. Mesmo que você pegue dinheiro ilícito, né, nessa investigação e comprove que Bolsonaro recebeu esse dinheiro ilícito, mesmo assim ele não sofre o impeachment porque isso aconteceu antes dele assumir a presidência da República. E a Constituição veda que haja um impeachment por conta de fatos anteriores. E por que então ele ficará no poder, segundo essas previsões todas? Porque a área econômica, que é a outra perna que os meios de comunicação cuidam, está absolutamente unida com os interesses dos grandes grupos econômicos estrangeiros, transnacionais, os interesses das organizações Globo, e Paulo Guedes continua a praticar todas essas metodologias sem nenhum desvio. Então, qual o interesse desse conglomerado em retirar aquele ser político que dá sustentação ou que é o responsável pela nomeação de Paulo Guedes? Será que eles vão ter interesse nessa derrocada? Então, nós vamos assistir ao longo desses meses sempre essas duas questões. Uma é o trato moral que os meios de comunicação dão aos determinados fatos do dia a dia e outros são os tratos econômicos. Nos tratos econômicos, eles nunca chamam ninguém que tem uma opinião contrária a toda essa pauta internacional que é praticada no nosso país e toda a pauta internacional que é praticada por Paulo Guedes de uma forma muito radical. Então, eles não têm interesse em mexer nessa questão. Vai continuar o desgaste por um lado, sempre tocando nessas questões, e no outro, na área econômica, eles vão sempre proteger os seus interesses. Quando eles têm uma divisão no trato dessa pauta moral, eles querem nos conquistar. Quando eles chegam, por exemplo, e o William Bonner diz que não vai revelar a identidade do tio da menina que sofreu aquele abuso, que foi objeto dessa semana toda, né? Porque isso pode revelar a identidade da menina, eles mostram um compromisso ético com a sociedade. E aí a gente se identifica com isso, fala assim, não, concordo, poxa, comportamento bacana. Então eles conseguem ter um trato na área moral que cause uma empatia com as pessoas, causem um sentimento de respeitabilidade. No entanto, na área econômica, como eles adquirem essa respeitabilidade na área econômica, eles são absolutamente nocivos aos interesses do povo brasileiro de uma maneira geral. Então você acaba vendo esse monstrengo híbrido. A gente vai vendo que eles vão fazer matérias, né, investigando aqui a família Bolsonaro, mas como eu digo a vocês, né, eles não vão atuar em fatos que possam gerar o impeachment do presidente da República. E aí a gente vai vendo o tipo de personagens, né, que estão coligados nesse governo. Você começa o Paulo Guedes aqui, né, que é do Instituto Milênio, ligado às organizações Globo, é um bilionário, um homem que ganhou muito dinheiro, banqueiro, que está defendendo esses interesses dentro do governo Bolsonaro. Então, não é difícil a gente adivinhar, né? E a gente vai vendo as coligações, Rodrigo Maia e Alcolumbre, também funcionando dentro do parlamento para aprovarem todas essas pautas, como eles têm feito com muito rigor. A gente vai vendo aqui um grupo de militares com o presidente da República, que também dão algum tipo de sustentação dentro dessa área, por uma questão mesquinha, porque estão ganhando, estão se locupletando com um saláriozinho melhor. Então eles entregam a nossa pátria, eles estão junto com Guedes no meio dessa história, e Guedes, como eu sublinhei, ele está junto com os grandes interesses transnacionais, né? Vocês acham que essas pessoas estão preocupadas com o povo brasileiro? Bom, aqui são os lados bizarros, né? As figuras que o bolsonarismo está conseguindo produzir no nosso país, as pessoas insanas, o cavaleiro do apocalipse, esse tipo de apoio que eticamente não passa em crivo algum, né? O vendedor de feijão que cura Covid. Outra figura aí também
e que dispensa comentário, o pastor Malafaia. Aqui a aberração dos últimos anos aqui no nosso país, esse tipo de linha de pensamento absolutamente nefasta, não adianta nem a gente se aprofundar, que vai juntando os filhotes das correntes nefastas, né? Aí mais um personagem, todo mundo junto no mesmo projeto, hein, gente? Olha o tamanho dessa barca, né? Aqui o Edir Macedo, aqui o velho da Havan, o álbum de fotografias tá bom, né? O SCAF da Fiesp, aqui um outro funcionário desse governo que já foi banido, enfim, olha lá, sempre apresentadores de televisão, o brilhante Ustra, torturador, o Silvio Santos, aqui os empresários lá no Supremo Tribunal Federal, o Roberto Jefferson e a família Marinho, né? Todo mundo junto. Então, é difícil a gente fazer a previsão se eles vão manter todo esse sistema até 2022. Os interesses nas áreas econômicas, ou na área econômica, melhor dizendo, são conflitantes? Você já sabe a resposta. Então, compete a nós cada vez mais jogarmos luz sobre esses temas, a gente procurar conversar com as pessoas e nos organizarmos para 2022 revelar muito mais esses episódios todos e tentar fazer com que o povo brasileiro escolha uma outra opção que vá mexer na economia do nosso país para que a gente possa ser de fato uma pátria soberana e uma pátria livre. Gente, eu fico por aqui, o programa é um pouquinho mais longo hoje, mas é sábado, né? Então dá pra gente assistir na boa. Um grande abraço, se inscreva você que não é inscrito e até o nosso papo que vem. Tchau, gente!